Fala galera, beleza? Mais um vídeo aí do canal. Um feliz 2026 a todos. Iniciando aí o ano 1 do 1 de 2026. E eu estava analisando, né? Fazem 20 anos basicamente que eu iniciei para valer no mundo Linux. Eu já tinha falado em outro vídeo que eu já tinha iniciado antes com Linux e tudo mais, já conhecia, mas eu diria assim que o ano que eu realmente comecei a iniciar e utilizá-lo com maior frequência foi em 2006. E como fazem 20 anos, né, eu decidi fazer esse vídeo para mostrar um pouco e falar como a gente conhecia Linux naquela época, né, no início dos anos 2000. No início dos anos 2000, a gente conhecia Linux basicamente através de dois métodos. Amigos, né? Tanto da escola ou pessoas que você conhecia do seu condomínio, o local onde você morava ali, e revistas, né? Sendo revistas o número um. Naquela época, né, no início dos anos 2000, era comum você ter várias livrarias de revistas de tecnologia. Então você ia na banca, você tinha uma parte que era livros em geral, e você tinha as revistas. E as revistas estavam bombando à época em revista de tecnologia. Tinha revista sobre MP3, tinha revista sobre impressora, computadores, HDs, o mundo Windows naquela época, e Linux. Muitas revistas Linux. Naquela época, né, era uma coisa assim bastante revolucionária e legal. O Linux era legal, ele era apresentado como algo novo, né? E que era diferente do Windows, que o Windows naquela época ele era muito feio. Você tinha ali o Windows 2000, ele era feio. E o Windows XP que ficou um pouco mais bonito, na minha opinião. Eu achava o Windows XP bastante bonito. Mas o Linux com o KDE, naquela época já era 3.4, 3.5, era assim, supra-sumo do PC moderno. Era aquilo. Era o KDE, né? E também tinha o GNOME. Eu não vou fazer um descrédito ao GNOME, não. O GNOME era bonito também. Mas eu ainda acho que o KDE se saía na frente nesse quesito. E então, assim, naquela época você tinha várias revistas. Você ia na banca, você encontrava revistas e você comprava. Pô. As revistas naquela época dava para você comprar se você fosse estudante ou não. Era R$ 9,00, R$ 9,99, 10, 14. Você arrumava o dinheiro, você conseguia e comprava. E a revista, quando você comprava, ela vinha, na maioria delas, com um CD. Quem vai lembrar naquela época, você tinha a PC Gamer, né? A Gamer, você tinha muitas revistas e CDs da Digerati, você tinha a própria Hardware, e tinha várias revistas legais. E você comprava e vinha CD. E muitas vezes, né? Às vezes vinha apresentado na capa da revista, às vezes não. Você tinha você naquele mesmo CD você poderia rodar ele, iniciar o teu computador, né, através da CD-ROM, e tinha um Linux ali escondido. Ou ele estava apresentado diretamente na capa ou não, ou estava no CD lá. E isso era bastante divertido, porque naquela época eu brinco, né? Havia mais distribuições Linux do que time de futebol. Era muitas distros. Isso é até hoje, né? Se a gente for olhar, tem muitas distribuições. A gente entra lá no Distro Watch e encontra distribuição criada a cada mês. E isso, mas naquela época era muito legal. Então eu escaneei alguns CDs aqui, né? E eu gostaria de mostrar aos senhores algumas edições que eu tenho daquela época ainda, e que me mostrou o mundo do Linux através dessas mídias aí, através de amigos, como eu tinha dito, e através das mídias. Então aqui, ó, eu vou abrir a primeira. Esse CD-ROM aqui, ó, você vai ver, você vai observar que vários deles eram da Digerati, né? Beleza. Esse aqui é o Mandrake Linux. O Mandrake, né? Era uma distribuição. Eu não tenho certeza se ele veio antes ou depois do Mandriva. Sendo bem sincero, eu não vou lembrar. Talvez ele tenha vindo antes do Mandriva. E isso aqui era 2005, 2006. E aqui é bem legal, você vê que a revista específica, né, Arquivo Linux, você já tinha o CD com a distribuição. E aqui diz, a distribuição mais indicada para quem quer aposentar o Windows. Já naquela época, né,
você tinha essa ideia de que você poderia aposentar o Linux, aposentar o Windows e utilizar o Linux. Mas a ideia aqui da frase, né, era a mesma que eu acreditei há alguns vídeos atrás aí sobre Linux, que a galera utilizava o computador da mesma forma que hoje. Era coisa simples, o cara usava, via imagem, né, foto, áudio e abrir internet. A mesma coisa que a galera fazia no passado, faz hoje. Então, para esse tipo de tarefa simples, aquela galera já poderia ter utilizado o Linux desde sempre, sem nenhum problema. Acontece que tinha um preconceito com isso, né? Com Linux e tal, e que era ruim, e ninguém sabia usar, era só a net que mexia, tudo bem. E aqui, aqui tem um detalhezinho, atenção, esse CD contém uma versão com os pacotes básicos do Mandrake Linux. Ou seja, não cabia, para você colocar muitos pacotes num CD, porque tinha um limite de espaço e tudo mais. Então é uma versão básica, mas interessante. Já vinha com KDE, esse aqui, se eu não me engano, já era o KDE 3.5 e tudo mais. Vamos para a próxima aqui. Aqui eu tenho a revista Geek, né? E essa aqui era uma edição especial games. E vinha vários jogos, vários softwares e tudo mais. E aqui você vê, ó, sistema operacional completo, Slackware, Linux versão compacta, apenas 32 MB, com pacote de programas. Isso aqui, né, era o Slackware modificado, né? Na época, se não me engano, se chamava Zip Slack. Você era um Slackware seco, não tinha quase nada, não tinha pacote nenhum, era básicozão mesmo. Para você iniciar ali no computador e instalar, e ter pelo menos um Linux ali básico, né, para você iniciar. Isso aqui nessa revista específica mostra que o Slackware, né, ele também vinha nas revistas brasileiras para você instalar. Isso era muito legal, cara. Era muito legal. E aqui você vê, ó, mais 40 programas para Linux, tinha algumas coisas aqui e tal, SafeTI, entre outras coisas. Então tinha software na revista. Além do sistema, né, você recebia também alguns softwares para você instalar no Linux. Aqui era o código-fonte, né, na maioria. Era isso. Você compilava no teu sistema e se tivesse as dependências, beleza. Senão você tinha que buscar as dependências por fora, compilá-las também e instalar. Mas na maioria era software muito simples, coisa básica que você rodava ali no terminal. A maioria deles era para terminal. E tá aqui, ó, mais uma edição aqui, né, fabricado pela Microservice, a mesma empresa que iniciou no Brasil a prensagem de CDs no início da década de 90, né? Talvez tenha iniciado no final de 89 para 90, no boom ali dos CDs que iniciou no Brasil, né? Interessante aqui. Próximo aqui, a gente tem, ó, esse aqui era o Demo Linux 3.0, distribuição baseada no Debian Linux. Era um Linux bem pequenininho, né? Uma distribuição que provavelmente já morreu e era baseado no Debian. Era bem feio, né? não era bonita, mas era interessante, ó. Inicial, aqui diz, ó, ideal para iniciantes, sistema operacional completo, não requer instalação, fácil de usar. Esse era um dos atrativos do Linux. Você botava o CD e você iniciava, você não precisava fazer mudança no teu computador nenhum. Era muito interessante. Por quê? Porque aquela galera que tinha curiosidade, no mínimo, era mais fácil para ele. Ele não precisa instalar, então eu vou simplesmente rodar aqui no CD-ROM e ver como é e tal, se me agrada ou não. Tinha pelo menos a oportunidade, né? Aí tava aqui, era PC Linux, ó, também da Digerati, PC Linux, interessantíssimo. Próximo aqui, eu tenho essa revista Geek também, né? E aqui você tinha alguns softwares e tudo mais, e você vinha aqui, ó, com o BIOS. Era uma distro Linux no início dos anos 2000. Esse CD é bem velho, era no início dos anos 2000. Era um Linux bem feio, ele usava ainda eu acho que era o Black Box, ou era o Black Box ou Fluxbox. Poxa,
eu não vou recordar agora. Eu acho que era o Black Box, tá? E não tinha nada na tela, era bem difícil de você mexer e tudo mais, mas tinha alguma coisinha ali que você podia utilizar e tudo mais. Naquele início ali, né? Qualquer coisa diferente você tava dentro, cara. Você ia usar e ver o que você podia fazer e tudo mais. Então, aqui tem mais uma revista aqui, ó, bastante interessante. Você pode até observar, né? Programas para Linux. Gleam, o GIMP, entre aspas, da edição de áudio. Então você já tinha o GIMP, para você ver como o GIMP é antigo. Ele é muito antigo, cara. E o Gleam aqui, que era provavelmente esse software morreu. É como se fosse o GIMP da edição de áudio. Ele deveria ser muito parecido com o Audacity, né? Se bem que eu nunca utilizei, eu só estou supondo aqui que fosse o caso. Próximo aqui. Aqui você tinha a revista Hacker no início dos anos 2000 e tal. E era uma revista super interessante. Você tinha vários softwares para acesso à rede, configuração de rede e tal. E também tinha trainers, né? Tá aqui, ó. Continue ganhando e roubando. Coleção de trainers dos jogos mais famosos do momento. Warcraft 3, né? O Commandos 2, Wolfenstein 3D, entre outros. Então era esse tipo de revista era extremamente atrativa. Ela vinha com várias coisas. E aqui tá, ó, o Damn Small Linux, a menor e melhor distro Debian. Então era uma distro bem pequenininha, de fato, que você iniciava pelo Live, ó. E ó, Live CD com as principais ferramentas. Não precisa instalar e roda bem em um Pentium 100 MHz com 16 MB de RAM. Eu provavelmente no futuro eu vou fazer um vídeo de alguns scans aqui que eu fiz. E entre eles eu tenho lá um processador Pentium 133, que foi ali algum dos primeiros computadores que eu tive. Era o Pentium 100, Pentium 133, Pentium MMX e tal. Então, para você ver, era processadores bem lentos, né, e tudo mais, mas você conseguia fazer esse tipo de coisa aqui, eu quero rodar. Quando você via escrito na revista e tudo mais, alguém te falava, pô, tem um Linux pequenininho que roda diretamente do CD. Era uma coisa assim, caraca, não acredito. Que legal, eu quero saber qual que é esse aqui, vou iniciar e tal. Porque a ideia, né, minimalista naquela época era uma coisa bastante interessante. Pô, você conseguir rodar um sistema inteiro operacional de um CD era interessante. Então aqui tem mais uma aqui, ó, uma opção da época. Eu vou fechar aqui e eu separei uma lista aqui somente do Ubuntu, né? Que foi as versões que eu recebi em CD. Aqui, ó, você vê que foi a primeira, a versão 6.06 LTS, né? E você recebia o CD, você pedia para a Canonical e você recebia na sua casa. É bastante interessante porque, ou seja, aqui sim era o sistema direto no CD oficial, né? Você tinha aqui, ó, é a mesma versão, só que a versão do Kubuntu, né? Que é o Ubuntu com KDE, que eu sempre achei muito melhor, muito mais interessante e tudo mais. Eu tenho outra aqui, primeiro essa é a capa do CD, né? E o CD era esse aqui, ó. Esse aqui é o CD do Kubuntu e tal, e esse aqui do Ubuntu. Tá aqui, ó. Beleza. Aí teve outras versões aqui. Eu tenho a imagem aqui do Kubuntu com a versão 7.04, né? E tem aqui eu também tenho a 8.04, né? 64 bits. Interessantíssimo. Aqui você pode observar, ó. Deixa eu ver essa imagem aqui. Essa imagem é do Ubuntu 7.04. Você vê que vinha um desenhozinho aqui chamado Pass It On, ou seja, era para você, pô, pegar o CD, a ideia era que você passasse isso para frente, entendeu? Usasse tudo mais, instalasse, pô, passa para frente, manda pro teu amigo e tal, para as pessoas começarem a utilizar. Era para quem tinha essa ideia de compartilhar e tudo mais, pô, era bastante interessante. Eu na minha juventude, né, na escola, isso para mim era uma coisa única, pô. Ou seja, você chegava na escola e tal, naquela época eu estudava, eu estava finalizando o ensino médio ali, não, acho que é o primeiro ano, talvez, não vou lembrar. E
você tinha colegas, a galera que você andava era nerd, e a galera conversava sobre Linux, sobre computador e tal, sobre o Windows, jogos, principalmente jogos, né? E era interessante você entregar o CD pro teu colega, pô, o bicho instalar, né? E falava no outro dia se conseguiu ou não. De repente aí o cara vinha, sempre, a maioria deles vinha com cheio de problema. Falava, pô, não aconteceu nada, coloquei o CD, ficou preto e tal. E aí você tentava descobrir com ele, levava um mês até o cara realmente conseguir instalar, coisa do tipo. Era uma época interessante. Aqui eu tenho. Deixa eu abrir aqui uma outra versão. Pronto, é a versão 8.04, né? Esse amarelo é a versão 64 bits do Ubuntu. É a mesma edição, né? 8.04 mais a versão 64 bits aqui. E eu tenho aqui também o último que eu recebi, que foi na versão 9.10. Eu acho que era o Karmic Koala, né? Quando ele mudou a interface, ficou um pouquinho marrom e tal. O estilo do Gnome era bem legal, era interessante. Essa época, o Ubuntu era divertido. Você, toda versão, pô, você ficava, pô, o que será que vem de novo? E os caras te surpreendia, sempre vinha alguma diferença. Ele sempre trocava software, alterava tema, coisa básica, mas que te divertia de alguma forma. Alguns gostavam, outros não gostavam, mas mesmo assim era interessante. Você queria acompanhar a cena, o que estava acontecendo e tudo mais. Deixa eu ver a mídia aqui, se eu tenho. Ah, tá aqui, ó. Isso aqui é a mídia da versão 9.10. Bastante interessante também. Isso aqui, né, é uma demonstração de como era na época ali, no início. A gente analisava as revistas e tudo mais, recebia, vinha uma ou outra imagem lá, ISO. Você pegava, instalava e utilizava. Então, ou seja, naquela época, eu acredito que era mais fácil você conhecer Linux através das revistas. Você tinha os amigos, mas através da revista era mais fácil. Hoje, né? Como eu havia falado no primeiro vídeo do canal sobre Linux em especial, hoje a galera, pô, fala em vídeos e tal, gente que não é da bolha e tudo mais. Isso é ótimo, pô. Na minha opinião, quanto mais pessoas, né, utilizando, falando, tendo curiosidade, melhor. Significa que no fim das contas, se você analisar, o Linux se mantém vivo da mesma forma que no início. Da mesma forma. As pessoas ainda têm aquela curiosidade do que como funciona e tudo mais. E mesmo aqueles que estão há muitos anos de utilização ainda sentem aquela emoção. Eu ainda sinto aquela emoção de você acessar o portal do kernel e ter uma nova versão do kernel, o que vem de novo ali e tal, qual as atualizações que foram entregues, vem uma nova versão do KDE, pô, o que tá vindo aí de ajuste e tudo mais, entre outros, né, softwares, todo dia, pô, tem atualização de software no Linux, você usando ou não, você não consegue nem rastrear, porque é muita coisa. Então, é isso, né, um vídeo um pouquinho curto aí, só mesmo para demonstrar um pouquinho de como foi esse início aí da minha jornada, né, em particular, e como era mais ou menos ali no início dos anos 2000 em relação a você fazer descoberta Linux e tudo mais, e as revistas que a gente tinha disponível, e amigos, né, que essa era a parte interessante. Você tinha amigos que utilizavam também, vocês tinham as mesmas ideias, às vezes você passava a tarde trocando ideias sobre, tentando compilar alguma coisa, instalar alguma coisa. Eu mesmo me lembro que eu passei horas para compilar e instalar um Wine, né, no Slackware. Nossa, era muito tempo. Ficava lá compilando, computador parado, ia almoçar, depois voltava, ainda estava compilando. Isso para instalar alguma coisa lá que eu queria do Windows no Linux. Era a época de descoberta, né? E com isso automaticamente você aprendia. Beleza, galera? Obrigado aí pelo tempo que você dedicou ao vídeo e até a próxima.